Esse vídeo da ordem mundial, ele é realmente um vídeo que choca, impressiona, porque o desfecho desse fato é muito lamentável. Imagina uma família procurar por um brasileiro que desapareceu nos Estados Unidos por 30 anos. Exatamente isso. 30 anos, essa família da região de Minas estava em busca de seu parente. Eu vou só falar a inicial do nome dele, porque vamos preservar a família, né? Então esse rapaz, vamos colocar um nome fictício para evitar constrangimentos para a família, né? Vamos colocar que ele chama Silvio, exatamente. Mas isso é um fato verídico e eu acompanhei durante 20 anos essa procura. O Silvio ele foi para Nova York, morava em Nova York, já estava no país há quase 10 anos, estabelecido, trabalhando, tinha aqui em Minas a esposa, a filha, os pais, e de repente esse rapaz não deu mais notícia. Ele veio até a cidade, visitou a família, mesmo não tendo documentos, mas estava no processo de legalização. Ele voltou, nunca mais a família o viu ou teve notícias. Então começou uma procura muito grande, procurando em hospitais, todos os locais de sepultamento, cemitério, onde você possa imaginar, nos Estados Unidos e no Brasil, foi feita assim, uma procura muito grande e não se tinha nada sobre o paradeiro desse rapaz. Na época que ele desapareceu, ele tinha aproximadamente uns 30 anos, por aí, não mais que isso, 30, 32 anos, inclusive eu o conheci nos Estados Unidos. Conversei com ele. Quando eu cheguei no país, que eu fui a primeira vez visitar os Estados Unidos, esse brasileiro foi um dos primeiros imigrantes que eu conversei. Isso há 30 anos atrás. Conversei com ele, uma pessoa muito simpática, muito bacana, tal. E é exatamente, vamos falar, o Silvio, que ele desapareceu. Então a esposa, a mãe, a família não tinha acesso aos Estados Unidos, e nós, quando eu digo nós, eu, alguns outros brasileiros, a gente teve uma busca incessante sobre o paradeiro desse brasileiro. Nada. Ele simplesmente desapareceu, sabe? A sensação é que ele tinha sido abduzido, ele desapareceu, sumiu. O local onde moravam as pessoas não sabiam, os amigos desconheciam, então falava-se, será que ele foi morto? Será que ele... Ninguém sabia. 30 anos depois veio a explicação. Esse brasileiro que nós denominamos de Silvio, ele foi enterrado como indigente nos Estados Unidos. Como ele não tinha documento, ele ficou doente e ele foi acometido de uma doença muito grave. E ele ficou assim, tímido, envergonhado de avisar a família. Ele não queria colocar a esposa, a mãe, os irmãos em situação de alerta. E ele foi adoecendo, então ele desligou, porque acontece o seguinte, tem muitos brasileiros que quando eles passam por uma situação de dificuldade, o primeiro passo deles é romper com a família, romper com os amigos, para não ter que explicar, não ter que justificar aquilo que eles consideram uma derrota. Então é mais fácil você simplesmente se isolar do que propriamente você tentar justificar para a família, para os amigos. Pois bem, a mãe faleceu, chamando pelo filho que ela não pôde ver. Os irmãos realmente desistiram. 30 anos se passaram e foi descoberto que ele foi sepultado como indigente
cemitério próximo ao Bronx, nos Estados Unidos. Foi um choque para alguns membros da família. A mãe nunca mais pôde vê-lo. A esposa, a filha casou, já é neto. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil para quem vai embora do país. Isso acontece. Muitos imigrantes desaparecem. Tem famílias que não têm contato. Não é que o parente faleceu, é que ele foi para outra cidade, tem outra família, e ele achou por bem se desligar dos familiares no Brasil. Isso também é um fato que ocorre. E no caso do Silvio, infelizmente, ele faleceu dessa doença, não houve comunicação, ele não deu... mas o hospital não tinha registro, nada. Quando você não tem documento num país, não tem parentes, não tem nenhuma identificação sua, ou seja, de legalização no país, você é uma pessoa invisível. O país não te reconhece. Então, o que aconteceu? Mas como se descobriu? Uma amiga dele foi que ela monitorou 30 anos e ela descobriu exatamente o cemitério onde ele estava. Gente, é uma fatalidade, é um fato que ocorre. Então, a imigração tem muitos desses acontecimentos. E o Silvio, infelizmente, faleceu abandonado, sem amigos, sem a família, no silêncio, porque talvez ele não quis compartilhar esse momento difícil com quem quer que fosse, mesmo que fosse a esposa, a filha, a mãe, não importava. O silêncio foi a grande alternativa desse brasileiro que morreu solitário e foi sepultado como indigente. É difícil, mas isso é um fato. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. A Hora Mundial tem muitas informações para você. Conto com a sua participação.